Então, gente, continuamos aqui com as nossas aulas do ensino médio, né? Hoje, História e Geografia aí dividindo a tela para vocês. E agora, o nosso segundo ano vai iniciar com um conteúdo muito bacana que eu trago aí para que vocês tomem logo nota dele para iniciarmos a nossa aula do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Então aí, ó, absolutismo e iluminismo na Europa. Apenas pontuando que vocês vão ver hoje toda a questão do absolutismo, tá bom? Então, inicialmente agora para vocês, é o absolutismo que vocês vão observar para mais para frente nós tratarmos do iluminismo. Mas o tema central é esse. Então, para quem não me conhece, perdeu a aula do primeiro ano, professora Pete Ribeiro, e nós temos aí também no nosso chat nossos colegas de história, via professora Odilene dando um oi para vocês. Então, vamos lá? O que nós vamos trazer de absolutismo? Primeiro, sempre o conceito. Já ouvi muito essa palavra, professora, realmente é um conteúdo que o vestibular adora colocar ali para nós, não é verdade? Então vamos lá. É um sistema político que surgiu no contexto de formação das primeiras monarquias nacionais na Europa. Essa imagem aí, ela chama muita atenção para esse momento. Se vocês observarem bem, a imagem central dela é a figura do rei. Então, quando as monarquias começam a surgir na Europa, gente, o que vai acontecer? Essa figura do monarca, essa figura do rei, ela vai tornando-se principal. Ela vai ganhando uma importância. Por quê? Porque é natural que o homem escolha alguém que vai lhe representar. E eu não estou falando da ideia de voto. Eu estou falando de alguém onde ele se encontre representado, aonde ele se ache importante. Então, quando surgem as primeiras monarquias, obviamente que essa pessoa central a ser identificada, a ser reconhecida é a figura do rei. E é justamente da figura do rei que se trata o absolutismo. Tudo bem? Vamos lá? O poder era centralizado em um único governante e transmitido de forma hereditária. Então, aí está todo o conceito monárquico que se baseia no absolutismo. Tá? Então, ele vai estar ali como figura principal e ele é hereditário. Então, ele passa de pai para filho, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nós vamos prestar atenção aí que essa figura, ela vai ser emblemática. A figura do rei, ela é muito importante para se fortalecer esse Estado. Então, nós temos na República o presidente, que fortalece o Estado, e nós temos nas monarquias o rei. Professora, temos monarquias hoje? Temos, ainda temos muitas monarquias. A que tem mais importância, que está mais tempo aí, seria a monarquia inglesa, né? Na verdade, ela não tem mais a monarquia absolutista, mas ela ainda existe como forma de governo. Vamos lá continuar? Os reis eram soberanos e governavam de maneira absoluta, usando mecanismos políticos, militares e administrativos. Então, aí está o tripé do absolutismo. Fiquem aí com a professora, olha só. Mecanismos políticos, militares e administrativos. Então, o que ele controla? Os exércitos são permanentes, ele controla o aparato jurídico, então a lei vem propriamente dele, então quando ele discorda, ele altera, quando ele precisa de algo, ele vai lá e resolve através da lei. Só continuando naquela imagem para eles, isso mesmo. Unificação de impostos, isso é muito importante, porque uma das características do monarca é controlar de forma geral o seu território. E para isso, é necessário que ele tire as peculiaridades das suas vilas ou dos seus burgos naquele momento, então ele vai unificar os impostos. Unificando os impostos, ele precisa criar uma única moeda. Então, temos aí o controle econômico e também estabelecer pesos e medidas iguais. Por quê? Porque a Europa, ela também está nesse período aí transitando, né, daquela ideia da troca, aquela ideia de surgimento de moedas, mas não havia unificação. Então, é preciso, no governo absolutista, que pesos e medidas sejam estabelecidos. Por quê? Havia uma variedade? Havia. Não necessariamente a importância do arroz para mim, do valor do arroz, é a importância do valor, digamos, da verdura para uma outra pessoa. Então, era necessário estabelecer os valores, estabelecer pesos e medidas e unificar a moeda. Tudo bem? Olha aí. A união trono e altar definiu o Estado absolutista. Muita atenção aqui nesse ponto. Trono e altar, exatamente, pois
igreja e Estado apoiavam-se mutuamente. O político usava o sagrado e o sagrado usava o político. Então aqui, gente, a gente percebe que a Igreja Católica, tá bom? Ela vai estar totalmente ligada ao poder absolutista. Ela vai legitimar essa figura. Então, como é que ela faz isso? Então, vamos dar um exemplo bem prático. Vamos supor que nós somos uma população europeia e estamos vendo um rei ascender. Então, nós já percebemos que ele mudou as leis para se favorecer, delimitou o território, unificou a nossa moeda, estabeleceu padrões de pesos e medidas no nosso território. Mas, de repente, nós não entendemos muito bem, por que ele está fazendo isso? A gente começa a se questionar. Mas por quê? Será que eu não tenho mais liberdade de ir e vir? Aí vem a igreja. Por quê? Porque nós somos pessoas fiéis, nós vamos às igrejas aos domingos, nós obedecemos a palavra do padre, do bispo. Então, o que vai acontecer? Essa igreja vai se associar a esse rei que está aí subindo no absolutismo e eles vão definir esses pensamentos. Então, imagina que toda vez que nós tentarmos questionar, a igreja vai dizer, olha, mas Deus quer que ele seja rei. Ele está na condição de rei porque Deus o escolheu para essa situação. Então você, como cristão, obediente à igreja, você deve também aceitar essa condição. Então era interessante para a igreja e era interessante para o rei. Então o rei também definia a religião do seu povo, que era justamente a grande maioria dos reis absolutistas estavam associados à Igreja Católica, estavam ali vivendo aquele momento. Então, a religião que aquele rei seguia ia ser a religião imposta a essa comunidade, a esse estado, a essa população. Então, ali o outro fator, enquanto a igreja apoia a figura desse rei absolutista, ela deixa de pagar impostos. Então, isso também a favorecia. Então, por isso que o rei, vocês viram naquelas duas primeiras imagens, quem está coroando o rei? A figura do religioso, o papa ou o bispo. Então, isso mostra ali ele atribuindo o poder de Deus àquela pessoa, àquele monarca. Trouxe para vocês um quadro bem interessante, seria muito importante que vocês aí, quem tiver com o celular, faça um print. E também é bom lembrar que as nossas aulas estão disponíveis no Saber Mais. Então, você pode ir lá, pegar essa aula, pegar o caderno, fazer as atividades, não é isso? Então, olha só, o Estado absolutista dominava a tal ponto a vida política da sociedade europeia que um rei pôde dizer de si mesmo, o Estado sou eu. Essa frase é muito famosa, ela representa todo o caráter absolutista dita por Luís XIV, o rei da França. Então, quais são as principais características? Concentração do poder político nas mãos dos reis, como vocês já sabem, é por isso que ele é absolutista. O povo é considerado súdito. O que é isso? Eu não tenho direito de cidadão. Olha aí, então, quando eu estou numa monarquia, eu sou súdito. Eu não sou um cidadão, eu devo obediência ao rei. Eu não tenho ali as constituições que me dão os direitos e deveres. Arrecadação de impostos, como eu falei a vocês, ele vai organizar os tributos e a igreja vai se favorecer aí porque ela vai ser isenta dos impostos. Formação de um exército, é muito importante a constituição de um exército favorável a esse rei absolutista, tá bom? Formação de uma burocracia, as leis que devem ser cumpridas, que favorecem sempre esse monarca, e a unificação monetária para facilitar essa comunicação. Então, nós temos aí toda a estrutura do poder absolutista. Outro instrumento usado pelo Estado absolutista foram teorias e leis criadas para legitimar a autoridade dos soberanos. Uau, claro, gente, tem que convencer, tem que ensinar. Por que eu devo aceitá-lo? Não é isso? Para fechar essa primeira parte, olha aí. O proibido ou permitido na ordem religiosa era também na ordem civil. Atenção, então, muito importante, nós não temos leis civis e leis religiosas. Todas as leis estão ali associadas, ou seja, o Estado absolutista ele não é laico. Você não tem direito de escolha religiosa. A sua vida está determinada entre religião e poder burocrático ali, ó, casadinhos. Para essas ideias pegarem, como a gente costuma dizer, para que elas realmente acontecessem, nós temos os teóricos absolutistas, que eles vão legitimar essas ideias.
Eles vão ensinar por que nós temos que acreditar nessa monarquia, por que nós temos que acreditar nesse rei absolutista. Então, os teóricos, quem são? São os leitores, são os produtores de teoria, de ideias. Eles vão reforçar isso. E agora é sobre eles que nós vamos falar um pouquinho. Então, vamos lá ao conceito deles. O Estado absolutista contou com alguns teóricos que cuidaram de legitimar as práticas do antigo regime. Muito importante aí, dica para vestibular. Antigo regime, ele é um nome muito comum também para o absolutismo, é um termo, perdão, para o absolutismo, tá bom? Então vocês podem anotar aí, quem está anotando, que facilita até uma leitura ali de algum vestibular que possa acontecer pela frente. Vamos lá? Criando o chamado direito divino dos reis. Opa, direito divino, exatamente, isso prova o que eu já falei para vocês anteriormente, era a igreja mostrando esse seu controle aí absoluto sobre a coroação, sobre a vida das pessoas, ensinando-as a aceitarem essa condição do absolutismo. Então, o primeiro teórico que eu trago para vocês, ele é muito famoso aí também. Vamos lá? Nicolau Maquiavel criou uma obra que é muito vendida até hoje, viu? Chamada O Príncipe, na qual defendia que o monarca deveria usar, não é exatamente, ele deveria usar de qualquer meio ilícito ou não para manter a ordem, sendo justificável o uso de meios violentos coercitivos, ok? Então, o que ele diz? Ele diz que quanto mais esse rei, ele determina, ele cria leis, ele é mais afincado, mais poder e organização esse Estado terá. O que isso quer dizer? Volta lá só para vocês lerem um finalzinho com a professora. Para manter a ordem, sendo justificável o uso de meios violentos e coercitivos. Então, você não aceita o rei, que pena, acho que a gente tem ali a masmorra para você. É uma aceitação. Então, ele dizia, melhor nós aceitarmos por bem do que termos que aceitar por mal. Por quê? Porque é um direito dele, ele está ali e não é à toa não, certo? O outro teórico, Thomas Hobbes, criou a obra Leviatã, em que dizia que o ser humano, o que ele faz? Ele atribui, que o ser humano no seu estado natural é cruel e vingativo, necessitando de um governo forte e centralizado para manter o seu controle. Ou seja, ele dizia que a figura do rei ela tem um poder social de organizar esse grupo. Então, estamos todos muito perdidos e o rei vem com o seu poder absoluto para legitimar, para controlar, para organizar. Por que o rei? Porque o rei tem ali a sua ligação direta com o divino, tá bom? Voltem aí rapidinho o Thomas Hobbes, só para eles focarem bem nessa ideia. Então, nós precisamos do Estado, desse poder forte e centralizado de um rei absoluto para controlar futuros problemas, tá bom? Então, vamos ao próximo. Jacques Bossuet, tá bom, gente? Criou a obra política tirada das Sagradas Escrituras, na qual criou o argumento que o governo era divino. Divino. E o que acontece? Os reis recebiam seu poder de Deus. Então, aí nós temos a alma do absolutismo casado com a questão religiosa. Professora, é difícil viver ali. Mas quero que vocês compreendam que hoje nós, com essas reflexões, com acesso à informação, seria muito difícil nos convencer disso. Porém, nós estamos falando de uma sociedade que está vivendo aquele período e ela entende a visão religiosa como determinante para a sua vida. Ela desconhece o Estado laico, ela desconhece o seu direito à opção religiosa, à escolha religiosa e ela aceita isso como verdade absoluta. Tá bom? Então, não é eles eram inocentes e aceitaram, não. Eles eram frutos do seu tempo. Vão aparecer pessoas que vão questionar, professora? Vão. Mas, nesse momento, elas estão sendo ensinadas a isso, tá bom? Então, aí, Jean Bodin, o último, criou a obra Os 6 Livros da República, na qual defendia que a soberania era um poder perpétuo e ilimitado. Bodin ele usava de uma técnica na sua teoria que era o seguinte, ele acreditava que ele associava a ideia do Estado a uma família e toda família ela precisa de um líder, ela precisa de um chefe e esse chefe
bem escolhido, bem determinado, vindo de um caráter religioso, era a figura do rei. E só aí se chegaria a essa ideia de organização. Então, população, aceite a demanda desse rei, aceite que esse rei ele tem um caráter divino, colhe aí em Rousseau, em Maquiavel, em Hobbes, e vamos ver que isso tudo respalda este rei estar no trono. Então, esse conteúdo ele é muito interessante nesse sentido, de vocês perceberem como é que se constrói a ideia do absolutismo, tá bom? E para que ele fique melhor fixado, nós vamos para a nossa DLI agora. Então vamos lá, segundo ano. Explique com suas palavras o que significa o direito divino dos reis. Então vamos aí ter uma grande participação no nosso chat. Quais foram os teóricos que com suas obras contribuíram para a legitimação do poder dos reis durante o absolutismo? A essa altura do campeonato vocês já escolheram um teórico preferido aí para vocês, não é isso? Até daqui a pouco, gente!